Entenda isso, que o desengajamento é uma falha de gestão, como uma boa e má notícia. Né? Quer dizer que você pode mudar isso. Se você quiser passar a atuar certo a partir de amanhã, com base no que a gente vai ver aqui, você pode mudar isso. E seguinte, né, esses 12 elementos presentes, que foi o resultado dessa pesquisa, podem ser resumidos em 3 pilares. Né? Podem ser agrupados em 3 pilares. Então são 3 pilares para construir um time engajado e formar uma grande equipe. Tá? Sem mais delongas. Então vamos lá, agora é oficial. Boa noite. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Leandro Maia. Ajudo empreendedores a construir crescimento lucrativo. Para quem já é de casa, seja bem-vindo de volta aí. Essa é a live 24. Quer dizer que nós estamos há 24 semanas fazendo live toda semana, sempre focado em ajudar empreendedores a fazer a empresa decolar, construir crescimento lucrativo. Tudo isso com o compromisso de trazer conteúdo de alto valor de forma prática, tá? Então o tema de hoje é o seguinte, ó, como liderar para formar uma grande equipe. Como liderar para formar uma grande equipe e assim construir uma grande empresa. Começa por aí, tudo passa por pessoas. Formar pessoas para formar uma empresa, fazer as pessoas crescerem para fazer a empresa crescer. Então você vai entender como liderar para formar uma grande empresa. Todo empreendedor não deixa de ser um líder, né? Então você vai entender como melhorar a sua liderança e vai entender também como formar líderes dentro da sua empresa. As características chaves, os papéis principais, as rotinas principais que seus líderes têm que ter. Tá? Então vai ser fundamental. Então já toca aí no coraçãozinho para aparecer para mais empreendedores aí que precisam ver essa live, compartilha aí com alguém que vem em mente que precisa ver essa live também, porque é fundamental para todo mundo que é empreendedor, tá? Depois, se fizer sentido, você pode até para alguém da sua equipe ver que você quer formar ele como líder, ou você absorve o conhecimento que a gente vai trazer aqui e passa para essa pessoa dessa empresa, porque conteúdo de puro valor, como sempre. Vamos que vamos. O que é que nós vamos ver aqui, né? Nessa série que vai ajudar você a fazer a empresa decolar. Nesse episódio, você vai entender que tipo de líder você precisa ser, que papéis e responsabilidades você como líder tem, ou né, que papéis e responsabilidades os seus líderes que você quer formar na sua empresa, no seu negócio, na sua loja, no seu escritório, precisam ter, né, papéis, objetivos, rotinas, como liderar, técnicas, rotinas, né, enfim, a base para ter uma liderança que forma uma grande equipe, tá? Vai ser a base. Então, para quem já compartilhou, compartilha de novo aí se vier mais algum nome em mente. Para quem não compartilhou, compartilha. Muito conteúdo aí. Tem gente que precisa ver isso aqui, tá? Então você vai ajudar essa pessoa também. Então, por que eu acho que faz muito sentido, se faz muito necessário trazer isso aqui hoje? Além disso que eu falei, que todo empreendedor precisa ser um líder, precisa ser um bom líder. Né? Então, se falar sobre liderança aqui é sempre essencial. Né? Toda empresa tem pessoas, né? Além de processos, finanças, tem pessoas, que é a parte principal. Então, ser um líder, né, é um papel indelegável de todo empreendedor. E direto, né, sempre, constantemente, eu escuto donos de empresas falar o seguinte, que lidar com funcionário é muito difícil, né, que está tendo muito problema, ou que o time está desengajado, ou não tem responsabilidade, ou não quer nada com nada, etc. Né? Algo do tipo assim. E realmente, né, pessoas são imprevisíveis, pessoas têm comportamentos próprios, tomam as ações próprias, têm vontade própria. Então, é um imprevisível previsível. Né? Você entender os interesses, entender como aliar interesses, facilita muita coisa. Tá? Mas o fato é, tem empresas, negócios, principalmente pequenos negócios, onde ainda não se formou nenhum novo líder, e você, né, como dono, acaba sendo o líder de todo mundo, e a coisa começa a se complicar, porque tudo passa por você. Então tem muitos negócios sendo com um crescimento prejudicado por essas situações com a equipe, vamos dizer assim, né? Situações que acontecem com a equipe. Equipe que não quer nada com nada, que não resolve as coisas sozinho, que não faz nada mais do que o esperado, que não cria, que não melhora nada. Né? Isso é consequência, tá? É uma consequência de falha de liderança. Tá? Mas parece uma notícia ruim, né? Mas é bom porque você pode mudar isso, tá? E só para alinhar aqui antes da gente começar, que o líder, né? Um bom líder não é aquele que vai lá e traz o resultado, que vai lá e fecha as vendas, que vai lá que propõe algo e bate as metas do mês com a campanha, com uma ideia, ou trabalha até tarde
e resolve alguma coisa, ou resolve uma reclamação do cliente, né? O líder não é esse que vai lá e resolve, ou que vai lá e traz o resultado. O líder é aquele que faz a equipe trazer o resultado. Ele cria uma equipe que resolve problemas, cria a equipe que bate as metas, cria a equipe que propõe melhorias, propõe, implanta e executa as melhorias. Né? Esse é o papel do líder, formar equipe. Né? O líder fazer a equipe trazer o resultado. Mas como isso, né? Me ensina como fazer isso. Como fazer isso? Olha, definitivamente, para ser um bom líder, né, por mais incrível que pareça, alguns diriam que é saber mais que todo mundo. Né? O líder precisa saber mais que todo mundo sobre determinada área. E não é bem assim, não precisa. Né? Acho que você tem até que trazer melhores pessoas, sempre melhores que você, formar pessoas cada vez melhores. O líder é aquele que fica cobrando, ameaçando, cobrando, sendo autoritário e ficando em cima, né? Ficar esperto para não ser enganado, tá? Não é bem assim também. Às vezes pessoas vão dizer que o líder é aquele que tem que ensinar a parte técnica, né? Ficar ensinando como fazer ali, etc, etc. Tá? Mas isso é muito pouco, né? Então nós vamos entender que os papéis, as rotinas, as práticas, onde o líder deve focar, o que ele tem que fazer para formar uma grande equipe, construir uma grande empresa. Tá? Tem dois estilos de liderança, né, que são opostos, né? Tem pessoas que têm a liderança mais para um estilo, tem pessoas que têm mais para outro, tem pessoas que têm mais o meio. Ele tem dois estilos principais. É uma teoria que chama, é a teoria de MacGregor, né? Ela tem a teoria X e a teoria Y. Tem aquele líder que é aquele estilo chefe, sabe? O chefe que manda, que ele tem um pessimismo em relação às pessoas, acha que todo mundo vai roubar ele, acha que todo mundo está escondendo alguma coisa, acha que todo mundo é incompetente, preguiçoso, que se não ficar em cima as coisas não andam, acha que ninguém quer crescer, né? Ele é diretivo, autoritário. E tem o líder, o estilo Y, que é o oposto. Ele é otimista em relação a pessoas, ele confia em todo mundo, acha que as pessoas são engajadas, né? Ou melhor, acredita que todo mundo pode ser engajado, que todo mundo pode crescer, todo mundo pode se desenvolver. Né? Ele faz as pessoas serem automotivadas, ele é otimista em relação às pessoas. Em resumo, né, um desconfia de pessoas e o outro confia em pessoas. Tem esses dois estilos principais. Tá? E todo mundo tem muito mais de um do que do outro. Muito mais de um do que do outro, esse estilo de liderança. E sabe por que eu estou falando isso? Por que faz diferença se você está confiando muito ou pouco no seu colaborador? Vou trazer até uma história para exemplificar isso. A história que eu li no livro, que é o seguinte. Uma professora, tá, de matemática em uma escola pública americana, ela aplicou e corrigiu provas de diversos alunos, tá? Corrigiu provas, pegou, corrigiu. O que aconteceu? Quando ela foi corrigir essas provas, ela percebeu que um grupo grande de pessoas tinha tirado nota máxima, né? Um grupo, quase metade da sala tinha tirado nota 10. E o resto tinha ido mal. E o que aconteceu daí para frente? Né? O que aconteceu daí para frente? Nos próximos 6 meses, né, uma escola pública que tem prova a cada 6 meses, por exemplo, nos próximos 6 meses ela passou a tratar aqueles alunos nota 10 como alunos nota 10, ouvindo, confiando, se importando, ensinando, tendo cuidado, ouvindo a opinião deles, dando atenção, estimulando, reconhecendo, elogiando, né? A professora passou a tratar os alunos nota 10 como alunos nota 10, né? Dando toda a confiança. Aí veio a segunda leva de prova, e o que aconteceu? Esses alunos que tinham tirado nota 10, tiraram nota 10 de novo, foram melhores que todo mundo. E o que foi percebido, né, quando foi corrigir essa segunda leva de prova? Que a primeira leva tinha sido trocada. Né? A primeira leva de prova tinha sido trocada. Os alunos que tinham tirado nota 10, na verdade, eram os alunos que tinham tirado nota pior. E os alunos que tinham tirado nota pior tinham tirado 10, tinham sido trocadas as provas. Só que aí, na segunda prova, né, na segunda aplicação de provas, se inverteu o negócio, porque a professora ficou 6 meses tratando um determinado do grupo como os top, né, confiando, ouvindo, cuidando, elogiando, reconhecendo. Ele passou a acreditar neles, e ao passar a acreditar neles, eles chegaram mais longe. Né? E isso é uma história que exemplifica que, ao confiar, ao um líder se preocupar, confiar e acreditar na pessoa,
essa pessoa pode chegar mais longe, tá? E nós vamos entendendo aqui por quê dessa mecânica. E para entender isso, né, toda pessoa que tem a capacidade de gerar resultado por causa de 3 motivos, né? A capacidade de gerar resultados de uma pessoa, ela é baseada em conhecimento, habilidade e atitude. Teoria chá. C de conhecimento, A de habilidade, H de habilidade e A de atitude. Eu sempre falo disso aqui. O conhecimento é aquele saber fazer, né? É o saber, é a teoria. Quando a pessoa lê um livro, faz um curso, faz uma faculdade, alguém ensina, participa de um treinamento, né? Ela aumenta o conhecimento dela. Importantíssimo, fundamental. Mas só isso não resolve. Ela tem que ter o conhecimento, que a pessoa sabe do que se trata, tem que ter habilidade, que a pessoa sabe como fazer, né? Isso remete a pessoa já ter feito, remete a uma experiência, ou já ter visto fazer, já ter tentado, a habilidade, o como fazer. E tem o principal, que é a atitude, o comportamento, né? Os comportamentos necessários para gerar resultado. É o que faz a pessoa querer fazer. Então, conhecimento, habilidade e atitude, os 3 compõem todo o resultado que a pessoa gera. E a atitude, ela representa 55% da capacidade de gerar resultado da pessoa. Então tem conhecimento, habilidade e atitude. A atitude é o principal. Quando a pessoa quer fazer algo, quando a pessoa acredita ser possível, quando ela tem vontade, quando ela se engaja, né? Quando ela tem engajamento, se compromete com algo que ela acredita. É algo que nós vamos entender aqui como criar. Então, né, o comportamento, o engajamento aumenta a capacidade de gerar resultados de uma pessoa, aumenta a competência de uma pessoa. Então, se você quer formar uma grande equipe, você tem que estar de olho também nos comportamentos dessas pessoas, nas atitudes, no engajamento. Tá? Toda grande equipe, grandes pessoas, pessoas que se desenvolvem, você precisa trabalhar comportamentalmente. Comportamentalmente. Eita. Então, né, para gerar resultados, para ser competente, e competente tem a ver com capacidade de gerar resultados, incompetência quando não gera resultados, depende de comportamentos, depende de emoções, tá? Depende puramente de emoções. Pessoas são emocionais, elas acreditam no que acreditam, decidem o que decidem, se comportam como comportam por causa das emoções. Né? Então, tudo que a pessoa faz é por causa das emoções. Então, não tem como liderar a pessoa sem levar isso em conta. Né? Não tem como você liderar, formar uma grande equipe, formar um time, desenvolver pessoas, sem levar em conta as emoções, os sentimentos, os comportamentos dela. Não tem como. Né? Essa introdução aqui para você entender isso, que é o principal, né? Onde deve estar seu foco. Nos comportamentos e nas emoções dessa pessoa. Tá? E por que isso é importante? Porque tem 2 tipos de liderança. Né? Como a gente falou, tem o tipo X e o tipo Y. O chefe, né? Vamos falar aqui de chefe, e o líder. O chefe, né? O que lidera desconfiando da pessoa, como que ele lidera? Ele é uma liderança que ele é dissonante. A gente pode chamar de dissonante. O que ele faz? Ele usa o poder como tomada de decisão. Ele decide as coisas com autoritarismo, com poder. É aquele que fala assim, olha, vai ser assim e pronto. Vai ser assim porque eu quero, não precisa nem saber porquê. Ou vai lá e faz, vai ser assim. Né? Ele lidera por poder. Ele usa o medo como estratégia de gestão. Né? A ameaça de perder o emprego, a ameaça de não ganhar o bônus, a ameaça de não ser promovido. Né? O líder usa o medo, ele gera medo, né? O chefe, ele gera medo, toma decisões por poder e usa motivadores externos, extrínsecos, para fazer tudo funcionando. Tipo remuneração. Pô, a pessoa só está lá, só aguenta um chefe como esse, só faz o que faz porque tem a remuneração, tem uma comissão. Né? Se não fosse isso e tivesse uma mínima oportunidade sequer, ela não estaria lá. Então, o chefe que lidera dessa forma, que usa o poder como tomada de decisão e o medo como estratégia de gestão, ele gera o quê? Desconfiança. Né? Fica um clima de desconfiança, que geralmente parte do chefe. O chefe desconfia da equipe, lidera por poder, lidera por medo, a equipe desconfia. Né? Cria um ambiente de desconfiança. Por outro lado, tá? Tem a liderança do tipo ressonante, que é o líder, né? Não é o chefe, aquele tradicional chefe. O liderança ressonante, ele lidera com o quê? Ele, como estratégia de gestão, ele usa inspiração, ele inspira o time. Né? Por quê? Porque ele tem uma visão, ou uma visão apaixonada por crescimento, ou apaixonada pelo que faz,
ou uma visão futura de crescimento, ou uma ideia, né? E é aquela ideia que inspira. Então, o líder, ele lidera inspirando. Ele faz a pessoa comprar a visão dele, a pessoa comprar a ideia dele. Ele inspira, usa a visão dele para liderar, né? O líder tem a visão e compartilha com a equipe para liderar. A visão de algo melhor, a visão de um produto, a visão de um crescimento, uma paixão pelo que faz, ou uma ideia, né? Uma ideia inspiradora. Aí, ele usa o quê? Empatia. Né? Ele usa empatia junto ao time, porque ele tem confiança. Então, como é que ele lidera o time? Com desafio, se preocupa com desafiar e desenvolver o time. Tá? Aí vira o quê? Um ambiente de colaboração, onde as pessoas são inspiradas, são desenvolvidas, são desafiadas, vira um ambiente de colaboração e de engajamento. Né? Engajamento, aí surge engajamento. Um ambiente de confiança e colaboração, as pessoas se comprometem com o que acreditam. E isso, né, vira um clima de confiança. O líder sabe que pode contar com a equipe, confia. A equipe sabe que pode contar com o líder, se engaja, né, quando tem engajamento e propósito ali, gera confiança. Então tem esses dois tipos, né? O dissonante, que é o clima de desconfiança e medo, e o ressonante, que é o clima de confiança e colaboração. E sabe o poder disso? Que quando se cria um clima de confiança e colaboração, melhora o rendimento da equipe, tá? Porque a equipe fica engajada, ela quer fazer, então melhora o rendimento comportamental. As pessoas estão mais motivadas, mais engajadas, mais resilientes, se esforçam mais, têm mais iniciativa, têm mais produtividade. Só que o mais surpreendente é que até o desempenho cognitivo, a capacidade, o saber fazer da pessoa, o que ela conhece, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de pensar numa solução, melhora também no ambiente de confiança, tá? Melhora também a capacidade cognitiva. Já no ambiente de desconfiança e medo, o que acontece? A capacidade cognitiva da pessoa piora, como se ela soubesse menos, ela erra mais, tem mais medo. Né? O medo piora a capacidade cognitiva. Então a gente falou disso até aqui para entender que se você criar um ambiente de confiança, colaboração, engajamento, usando visão, inspiração e confiança, né, o que vai acontecer? Sua equipe vai ter mais capacidade de crescer. Tá? Então, isso é a base, é o início, é o primeiro passo para formar uma grande equipe. Tá? Então, a diferença entre o chefe é o que manda, o líder é o que orienta e inspira. O chefe diz eu, né? Quando algo dá certo, ele fala, não, é porque eu, né? Ele fala eu, o líder fala nós, ele inclui o grupo nos reconhecimentos, né? Para comemorar, ele fala nós. O chefe diz vá, ele manda a equipe ir, vai lá e resolve. Né, o líder diz vamos, né, ele está junto, ele apoia. O líder, ele não procura culpado, ele se responsabiliza acima de tudo. O chefe não, o chefe, né, a primeira coisa que deu errado, ele vai procurar alguém para apontar o dedo. Ah, mas é porque não sei quem, não sei, esqueceu de fazer tal coisa. Aí aponta o dedo para a pessoa e aponta 3 de volta para ele, né, porque você contratou o seu liderado. Você desenvolveu ele, você mantém ele lá todo dia. Né? Tudo que ele faz é sua responsabilidade. Então, o líder assume isso, se sente responsável. Tá? O líder confia, o chefe fiscaliza, né? O chefe desmoraliza. O líder assume responsabilidade, tem conversas individuais. Tá certo? Então, a diferença principal, a essência é desconfiar e confiar. Então, a gente já sabe que a gente tem que ir para o caminho da confiança para liderar e formar uma grande equipe. Então, em resumo, o papel do líder perante a equipe é o quê? Fazer sua equipe chegar mais longe, cada vez mais longe do que ela até imaginou. O papel do líder é fazer sua equipe chegar mais longe. É como? Desenvolver, engajar, desafiar, conduzir a equipe com sucesso. Né? Tem até a frase do Vicente Falcone, líder que é líder alcança metas consistentemente com o time fazendo certo. Chegar mais longe significa bater meta cada vez maiores. Com sucesso significa bater meta. Né? Então, o líder tem que ter a capacidade de execução, de fazer acontecer. Mas o principal é engajamento e desenvolvimento. O líder tem que estar sempre engajando o time e desenvolvendo o time. Tá? Como fazer isso? É o que nós vamos falar aqui. Como engajar, como desafiar. Beleza? Então é o seguinte, liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas. Né? Através da habilidade de motivar, influenciar, para que os liderados contribuam da melhor forma possível para o sucesso da organização. Então, conduzir pessoas através da habilidade de
motivar e inspirar, influenciar. Só que aí, importante frisar também que não é a posição que faz o líder. Não é porque é o dono que é um líder, né? Ele é o dono, ele pode ser o chefe, mas não por isso ele é o líder. Ele precisa dar permissão para liderar, né? O líder que faz a posição, ele tem que conquistar o direito de liderar. Olha que louco isso, né? Como se você, dono da sua loja, ou se você pega uma pessoa, coloca como gerente da sua loja, essa pessoa tem que conquistar o direito de liderar, ganhar confiança dos liderados, construir conexão, ficar com o saldo da conta bancária emocional positivo. Eu vou falar o que é conta bancária emocional daqui a pouquinho. Você tem que construir um saldo positivo na conta bancária emocional, porque aí eu tenho o quê? Confiança, conexão e se conquista o direito de liderar, se conquista o direito de desenvolver, engajar e de executar, certo? Então, né, o principal aqui é entender os fatores necessários para fazer o liderado atingir o máximo potencial, né? Muitas vezes indo mais longe que ele sempre imaginou, como eu falei. Só para você refletir, né, se você, como dono aí da sua empresa, da sua loja, do seu negócio, ou alguém, ou algum liderado seu, tem liderado, né, tem liderado certo, ou se está tendo falhas de liderança, tem algumas evidências que você pode observar que indicam falha de liderança. Por exemplo, mais evidente de todos, baixos resultados. Não está batendo meta, não está crescendo, não está melhorando, né? Indica falha de liderança. Não melhora, a equipe não cresce. Você olha de hoje, né, 2021, e olha um ano atrás, estava a mesma coisa, a equipe tendo o mesmo resultado, comportando do mesmo jeito, sabendo a mesma coisa. Ou olha mais antigo ainda, 2 anos atrás, a mesma coisa, a equipe não melhora. Isso é um claro sinal de falha de liderança. Ninguém da equipe se responsabiliza por nada, né? Acho que é aquele negócio de, já fiz minha parte, não, isso aí não é comigo. Ou falta iniciativa, falta inovação, ninguém propõe melhoria, ninguém se habilita a trazer uma ideia, querer melhorar algo. Tá? Esses são claros sinais de falha de liderança. Rotatividade alta, né? Quando tem pessoas entrando e saindo sempre. Ruptura na cultura, quando entra uma pessoa nova e rapidinho essa pessoa nova está tendo uns comportamentos ruins, não está alinhado com a cultura, com os valores da empresa. Ou, por fim, baixo engajamento, né? Que as pessoas chegam lá, aí fica todo horário, toda hora que você olha, a pessoa está meio celular, desanimada, dá o horário de ir embora, a pessoa some da empresa, não faz nada, nem uma palha a mais do que o esperado, do que deveria fazer. Então, esses são claros sinais de falha de liderança, né? Baixo engajamento é um sinal. Então, engajamento não é engajamento de rede social, de ficar interagindo com as publicações, não, né? Tipo, você tocar no coraçãozinho aí, quer dizer que vai me dar engajamento. Mas não é isso, não. Engajamento do time, de alguém da equipe, de alguém que trabalha na sua loja, de alguém que trabalha no seu escritório, no seu consultório, no seu centro de estética, é o quê? É se comprometer com algo que acredita. O engajamento é quando a pessoa se compromete. Se comprometer quer dizer que às vezes ela abre mão de coisas dela, às vezes abre mão de um momento dela, ou de uma preferência dela por algo que ela acredita, pela empresa. Abre mão do tempo dela para fazer algo ali na empresa, na loja, no negócio. Então, esse é engajamento. É o quê? É querer fazer, né? Fazer o que tem que ser feito para atingir os objetivos. Não se importar, mas isso não é comigo, mas não sei se tal pessoa fez errado, eu que vou ter que corrigir. Não, engajamento, quem está engajado não liga para isso não, faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer para atingir os objetivos. Isso é engajamento. E é uma coisa meio intangível, né? Tipo assim, essa pessoa ela está com tanto de engajamento, essa pessoa está com tanto, não dá para saber. Né? É uma coisa muito intangível. Mas sabe o que foi a grande sacada que mudou a história de gestão de pessoas no mundo inteiro, né? Tipo, revolucionou. Depois disso foi um divisor de águas. Tem antes disso que eu vou falar aqui e depois disso. Foi uma pesquisa do Instituto Gallup, que era um instituto de pesquisa americano, que se voltou nessa área de pessoas. Eles fizeram pesquisa em 141 países. Entrevistaram 2 milhões de pessoas individualmente, né, mas cobriram, com outros tipos de pesquisa, eles cobriram 10 milhões de locais de trabalho em 141 países. Olha a densidade dessa pesquisa, né, a amplitude, o alcance. E o que eles estavam procurando? Porque, né, o que faz uma pessoa se sentir feliz no trabalho? O que faz uma pessoa ser engajada? O que faz uma pessoa se comprometer com o trabalho dela? O que faz uma pessoa estar engajada? Ou ter paixão, ou ter um propósito no trabalho. Olha que louco isso.
Aí, eles fizeram essa pesquisa, juntou um tanto de informação, né? Uma base de dados gigantesca. E fizeram o quê? Chamaram 2 PhDs de estatística para analisar isso e encontrar. Falar, olha, descobre para mim aí o porquê que as pessoas ficam engajadas no trabalho. Aí eles começaram a ver o seguinte: ah, é porque o líder falou isso. Ah, é porque o líder faz isso. Ah, porque a empresa tem isso. Ou porque a equipe é assim, porque a equipe é assado, né? Eles fizeram uma densa pesquisa e identificaram 12 elementos que fazem as pessoas serem mais engajadas. 12 elementos que estão relacionados a ter mais produtividade no trabalho, a ter mais inovação, ter menos acidentes de trabalho, né, dependendo do tipo de trabalho, e inclusive ter mais lucro. Tá? Empresas que têm pessoas engajadas lucram 23% mais. Olha que louco. Por quê? Porque erra menos, descobre mais, jeitos novos de fazer as coisas, vende mais. Descobriram também que o resultado de uma pessoa individual chega a ser 40% maior quando está engajado. Né? Pega 2 vendedores que você tem hoje aí na sua loja, no seu escritório, pega 2. Olha os 2 assim, aquele que vai lá, está comprometido, se esforça, fica até mais tarde, traz ideia, tenta de um jeito, tenta do outro, e outro que está mais ou menos, né? Está mais ou menos, vai lá, bate ponto, tal, vai embora, vai dando horário, assim, já está querendo ir embora. Olha a diferença, tá? É 40% a mais de resultado. Né? Só por estar engajado, comportamentalmente melhor, está mais confiante, está se comprometendo. Simplesmente isso. Gera muito mais resultado. E né, passa a ser essencial formar uma grande equipe, uma equipe de pessoas engajadas para formar uma grande empresa. É essencial. Só que aí, né, como eu falei no início da live, para quem estava aí já, o desengajamento é falha de gestão. Tá? Se a pessoa está desengajada, é falha de gestão. A pesquisa nos trouxe isso também. 70% do engajamento de um colaborador ou de uma equipe é responsabilidade do líder. Você ou algum líder que você esteja formando ou algum líder que esteja na sua empresa. 70% é responsabilidade do líder. Não 100%, obviamente, né? Não quer dizer que você vai ter o poder de deixar qualquer pessoa engajada, mas, por exemplo, você pode trocar e colocar uma pessoa que fique engajada. Isso você pode, tá? Mas nós vamos entender aqui como deixar pessoas engajadas. Entenda isso, que o desengajamento é uma falha de gestão, como uma boa e má notícia. Né? Quer dizer que você pode mudar isso. Se você quiser passar a atuar certo a partir de amanhã, com base no que a gente vai ver aqui, você pode mudar isso. E o seguinte, né? Esses 12 elementos presentes, que foi resultado dessa pesquisa, podem ser resumidos em 3 pilares. Né? Podem ser agrupados em 3 pilares. Então, são 3 pilares para construir um time engajado e formar uma grande equipe, para assim construir uma grande empresa. O primeiro pilar para formar uma grande equipe, criar um time engajado, é a clareza e colaboração. Né? Criar um ambiente de clareza e de colaboração. O segundo pilar, tá? E nós vamos ver como fazer isso, criar um ambiente de clareza e colaboração. Por que é importante isso? O segundo pilar é o pilar do desenvolvimento e do desafio. Né? Clareza e colaboração, depois desenvolvimento e desafio. Vamos falar como fazer também e por que é importante. O terceiro pilar, reconhecimento e recompensa. Reconhecimento e recompensa. Isso reinicia o ciclo. Então, pilar 1, 2 e 3, nós vamos passar por cada um aqui. Eu já falei os 3 já, para não ficar criando ansiedade demais. Mas nós vamos passar por cada um aqui, falar por que é importante, falar como fazer, você vai conseguir praticar a partir de amanhã. Então é o seguinte, nesses 3 pilares é importante ressaltar que eles preenchem as necessidades humanas. Tá? Sua equipe, seu time, seus colaboradores têm necessidade de se sentir seguro no trabalho, de ter conexões sociais, de ter estima, né? De se sentir valorizado, de saber que ele é admirado, tem necessidade de realização pessoal, de atingir objetivos, de realização, de construção, e tem a necessidade de crescimento. Tá? Então, esses 3 pilares aqui, da forma correta, atende todas as necessidades humanas de uma pessoa perante o trabalho. E é um ciclo, tá? É clareza e colaboração, desenvolvimento e desafio, reconhecimento e recompensa. E começa de novo. Clareza, colaboração, desenvolvimento e desafio, reconhecimento e recompensa. É um ciclo eterno e constante. Tá? Então, clareza o quê? Como é que começa? Clareza de quê primeiro? A gente falou que o líder ele tem 70% de responsabilidade sobre o engajamento. Né? O líder tem 70% de responsabilidade sobre o engajamento de uma pessoa ou de um time. Não é 100%. Né? Olha que coisa, não é 100%. Ou seja, não controla tudo.
Só que você controla quem você põe e quem você mantém na empresa. Então você controla tudo. Para isso, você tem que começar o quê? Com as pessoas certas. Primeiro quem, né? Primeiro quem você vai escolher. Depois o que você vai fazer ou como você vai liderar. Então, pessoa certa é o seguinte, fit cultural, tá? Primeiro lugar, alinhamento de valores. Se você valoriza muito honestidade, contrate pessoas honestas, né? Traga esse valor de honestidade para a sua empresa. Se você valoriza muito satisfação, motivação, energia, traga pessoas assim, né? Se é um valor para você, algo inegociável, se a sua empresa tem esse valor, traga pessoas assim. Simples assim, né? Primeiro escolha as pessoas assim e mantenha na sua empresa, importante dizer também, somente pessoas assim. Senão, todo o resto que a gente falar aqui não faz sentido, não vai ter como você realizar isso, tá? E alinhamento de valores de propósito, né? A pessoa tem que estar querendo ir para a mesma direção onde você quer levar a sua empresa. Senão você vai estar indo para um lado e a pessoa para o outro. Não faz sentido. E vontade, né? Acima de tudo, você tem que contratar pessoas com vontade. Vontade de crescer, de se diferenciar, de fazer acontecer, de fazer mais do que esperado. Tá? Esse é o passo. Primeiro, quem? Só que aí você tem que acreditar também, né, como na história da professora que a gente falou no início, que todo mundo pode ser nota 10. Todo mundo pode ser nota 10. Todo mundo pode ser camisa 10 em alguma coisa. Né? Nem todo mundo pode ser nota 10 no que quiser. Né? Não necessariamente todo mundo pode ser um campeão olímpico de matemática, por exemplo. Mas a pessoa que não pode ser o campeão olímpico de matemática, ela pode ser o melhor em alguma outra coisa. Né? Todo mundo pode ser excelente em alguma coisa. Você tem que encontrar pessoas excelentes naquilo que você precisa. Tá? Às vezes tem alguém no seu time que definitivamente não vai dar certo numa área. Mas você pode alocar ela na sua empresa, em uma outra área. Né? Então esse primeiro quem é importantíssimo na hora de contratar, na hora de realocar dentro da empresa e ao decidir se vai manter ou não, se vai demitir ou se vai manter. Tá? É importante porque nem todo mundo vai conseguir fazer parte de uma grande equipe. Então eu tinha que falar isso. O segundo ponto aqui da clareza, e o mais importante, é a clareza de expectativas. Né? Você colocou o pessoal na sua empresa lá, na sua loja, colocou o cargo de vendedora. E é isso, você fala, chega para ela e fala, aí ó, chega segundo aqui, aí você vende aí, beleza? E é isso, só isso. Né? E não é só isso, tem que ter clareza exata de expectativas. Nessa pesquisa também, do Instituto Gallup, indicou que 25% da força de trabalho do mundo não sabe o que é esperado deles no trabalho. Né? Tipo assim, chega a perguntar para a pessoa, o que esperam de você no trabalho? Não sei, a pessoa não sabe, eu acho que é uma coisa e é outra. Né? E algumas funções mais técnicas, mais complexas, chega a 50%. Tá? Então, não tem óbvio. Tá? Vendedor é óbvio que tem que atender, vender, gerar resultado, vender com lucro, vender com preço bom, fazer campanha, atender o WhatsApp, tem que vir arrumado, tem que tratar bem o cliente. É óbvio que eu espero isso. Não, não tem dessa do óbvio, não. Você tem que falar, tudo você tem que falar. Como? Tem duas formas de ter clareza. Você tem que fazer as duas. Uma não é o foco muito aqui. Uma é o manual de função. Tá? É você documentar qual que é o resultado esperado da pessoa, qual que é a missão dela, acima de tudo, metas, as atividades, né, as rotinas para gerar aquele resultado, as competências, os comportamentos. Criou ali, manual de função. Toma. Constantemente nós vamos conversar sobre ele. Isso gera clareza, não gera? Gera. Mas o que mais? O que mais que gera clareza e é mais poderosa e tem custo zero? São as conversas, né? As conversas francas, a comunicação, transparência. Então, entre líder e liderado, tem que ter conversas francas, tem que ter clareza de expectativas. No início da jornada, quando a pessoa entra na empresa, ou até a partir de agora, né, se você nunca fez, tem que conhecer seu colaborador, conhecer a história dele, o que motiva ele, o que ele valoriza, os medos, as aspirações, onde que ele quer chegar. Tem que conhecer. E ele tem que conhecer a sua. Tá? Isso gera conexão, gera vulnerabilidade de conexão e cria confiança. Aí você faz o alinhamento de expectativas. Fala, olha, eu espero de você isso, isso e isso. Espero que os comportamentos tal e tal e tal. Espero que você atue assim nessa situação. E vai conversando constantemente, né? Alinhamento de expectativa constante. Tá? E orientação e feedback. Né? Vai orientando, fala como deve fazer algo, feedback. Né? Então a clareza é conversa, é transparência. Na hora que tem que falar, cobrar, falar sobre um comportamento que você não achou legal e tal, tem que falar. Tá? Nós vamos mostrar aqui uma estrutura
mais à frente como fazer as conversas, né? Como fazer o feedback, técnica de feedback, nós vamos falar, rotinas. Só que, né, para começar aqui tem que ter clareza de expectativas, transparência total, franqueza, e é isso. Então, clareza é o primeiro passo aqui no primeiro pilar. O segundo é a colaboração. A gente falou que o primeiro pilar é clareza e colaboração. E colaboração é muito louco isso. Que é o seguinte, nada, anota isso aí, isso é importante. Nada desmotiva mais alguém do que o sentimento que ele está carregando piano sozinho. Como assim? Né? Ele olhar para o lado, ver que uma pessoa da equipe dele não está se esforçando, e ele está se esforçando, ele está se empenhando, aí olha para o lado, a pessoa não está. Aí ele fica, putz, eu estou esforçando à toa aqui, olha isso aí. Né? E isso tem estudos, tá? Tem estudos que provam isso. Fizeram um estudo com um cabo de guerra, e que colocava lá, uma pessoa de cada lado, puxando o cabo de guerra. E aquela disputa, e um puxando o máximo ali, puxando o máximo e tal. Depois coloca mais uma de cada lado, então fica 2 contra 2. Aí tá todo mundo puxando, puxando, puxando e fazendo força, e aquela coisa toda, e vai colocando 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. E o que foi percebido? Né? Que quanto mais pessoas vai colocando, menos o esforço individual de cada um vai caindo. Aí chega um ponto que eu acho que é dos 7 para 8 pessoas, 6 para 7, 6 para 7, que 6 pessoas puxando um cabo de guerra gera uma força total maior do que 7 pessoas puxando um cabo de guerra. Por quê? Porque um olha lá e fala, ah não, esse aqui da frente ele vai puxar, eu não preciso puxar tanto, ou esse cara aqui não está puxando tanto, eu não vou puxar. Né? Então, o que acontece? Né? Isso tem até a ver com algumas estruturas mais modernas aí de... Peraí que dá uma notificação aqui. Algumas estruturas mais modernas aí de formação de equipe, que sugerem times menores, eles chamam de squads, né, na gestão ágil, times de 5 pessoas, 6 pessoas, 7 no máximo, né, o ideal é sempre 5. Mas a ideia que eu quero tirar aqui é o quê? Você tem que criar um ambiente onde as pessoas sentem que o colega de trabalho está empenhando. Quando o colega de trabalho está prejudicando o ambiente, é o seu papel mudar aquilo, ou conversar, ou melhorar, ou remover da equipe. Porque ao não fazer isso, você está indo contra os que estão se empenhando, tá? Você está prejudicando eles. Nada desmotiva mais alguém do seu time do que o sentimento de que ele está fazendo muito mais esforço do que outra pessoa. Nada desmotiva mais. Tá? Se a gente tivesse compartilhando tela aqui, eu ia até mostrar uma foto muito engraçada, assim, num cabo de guerra, onde está todo mundo puxando e tem um cara lá, tipo assim, segurando mais ou menos, falar, deixa que essa galera faz força aí, eu estou aqui só para ganhar. Não, não é assim. Só que colaboração não é se chegar assim, pessoal, vamos colaborar uns com os outros aí, tá? Vamos ajudar e é isso aí. Não. É um ambiente que você tem que construir, tem que atender 5 pontos para criar um ambiente de colaboração. Tem até um livro sensacional, chama Os 5 Desafios das Equipes. Sensacional. Fala sobre estrutura. Tem 5 pontos que tem que ser preenchidos para criar um ambiente de colaboração. O primeiro, adivinha, né, a base, é o que nós estamos mais falando aqui, é a confiança. Tá? Confiança. É você criar um ambiente de confiança entre líder e liderado e entre colegas. Né? E o que cria ambiente de confiança? Quando todo mundo sabe que o outro ali tem uma certa vulnerabilidade, né? Que ninguém é perfeitinho. Apesar de estar todo mundo bem intencionado, todo mundo tem suas falhas, seus defeitos, mas está bem intencionado. Tá? Todo mundo confia nos outros. Geralmente equipes que passam por momentos difíceis juntos, trabalham até a noite, e vai lá e bate uma meta, né? Passa por desafios, momentos de dificuldades juntos, criam uma confiança, um laço maior. Tem umas dinâmicas, que um vai lá, reúne um grupo, aí um conta uma história de vida, e etc., fala um ponto fraco do outro. Mas assim, né, tem empresa que isso faz sentido, tem empresa que não. Mas o ambiente de confiança é a base para construir colaboração. Depois, o que vem? A possibilidade de criar conflitos positivos, né, conflitos de ideia. Não é aquele ambiente que um fala uma coisa, a outro não concorda, mas não fala nada, porque não confia, né? Então tem medo de se expor, tem medo de desagradar o outro. Então, um ambiente onde as pessoas falam, olha, te entendi, mas eu penso diferente, penso que dessa forma seria melhor, e etc. Né? Um ambiente onde está aberto o debate, tem mais colaboração. E o que isso causa? Um ambiente de comprometimento. Porque quando as pessoas se confiam umas nas outras, debatem por uma ideia, chegam a um acordo, chegam a uma decisão, todo mundo se compromete com aquela decisão. Quando uma pessoa não concorda, não fala que concorda,
e acaba sendo decidido algo, ela não se compromete, ela sente que aquilo não é parte da decisão dela. Né? É muito louco isso. Sem entrar muito no tema, é igual a eleição, né? Quando uma parte vota muito em um, outra parte não vota em outro. Aí fica o mandato inteiro contra o outro, né? Porque ele não se compromete, que ele não se compromete. Né? Só que numa empresa tem espaço para ter um debate, para explicar por que não se compromete, de opor a ideia. Tá? E o quarto passo aqui, né? Confiança, conflitos positivos, comprometimento, é responsabilidade. Quando todo mundo se compromete, e o líder tem esse papel de fazer o quê? Responsabilizar as pessoas pelo resultado. Mostrar que todo mundo tem responsabilidades ali. Mostrar que cada um tem um pouquinho de esforço ali que está diretamente ligado ao resultado. E esse é o passo 5, que é o passo do resultado comum, objetivo comum. Todo mundo indo para a mesma direção, seja uma visão, seja uma meta coletiva, todo mundo indo na mesma direção, se sentindo responsável por isso, estando comprometido com o plano e com as decisões. Conflitos positivos, né? Debatendo ideias e confiança na base, isso cria um ambiente de colaboração. Tá? E a gente fecha o pilar 1 aqui de clareza e colaboração. Essa é a base para formar uma grande equipe. Tá? Você não vai ter uma grande equipe que não tem confiança entre as pessoas, que não tem clareza do que é esperado, que não tem um resultado comum. Né? Como é que você quer alcançar alguma coisa se você não definiu que coisa é essa? Então tem que ter resultados comuns. Meta é uma excelente ferramenta para isso. Começa o mês, define uma meta, define metas semanais para chegar na meta desse mês. Excelentes ferramentas. O pilar 2, para formar uma grande equipe, é o desenvolvimento e o desafio. Por que desenvolvimento e desafio? Daqui a pouco eu vou explicar. Mas é necessário os dois para gerar engajamento. Tá? Não basta só desenvolver e não desafiar. E não basta só desafiar e não desenvolver. O desenvolvimento, desenvolver seu time, você pode fazer isso de uma forma mais estruturada. Tá? Tem empresas que fazem o quê? A gente falou do manual de função, que é a missão, as metas, as rotinas daquela pessoa, os comportamentos que ela tem que ter. Aí você pode fazer um documento, tipo uma trilha de orientação a resultados. Você fala, olha, para a pessoa atingir esse resultado aqui, essa meta tal, ela tem que ser boa nessa competência, tem que ser bom para venda, bom para vender, bom para atender o cliente, etc, etc. Coloca as competências necessárias. Com isso, você vai entender o que aquela pessoa precisa desenvolver. Tá? Isso é um guia, né, uma forma de documentar e você clarear até para você e para os seus líderes o que aquela pessoa precisa desenvolver. Isso é a base. Pode também pelo feeling, né? Você já tem noção ali, você sabe o que aquela pessoa precisa desenvolver. Tem duas formas. Treinamento, tá? Que é mais focado em gerar conhecimento, mais focado em trazer conhecimento para uma demanda específica e atual. E o desenvolvimento, que é o que eu vou trazer uma estruturinha aqui, de como desenvolver uma pessoa, como ensinar algo para alguém da sua equipe. E você pode passar isso até para um dos seus líderes, para ele usar essa mesma estrutura, tá? Usar essa mesma estrutura e ajudar a desenvolver o time. Aí, após a estrutura de desenvolvimento, vem o quê? Feedback, avaliações de desempenho, retrospectivas, etc. Tá? Então é o seguinte, a estrutura para você desenvolver seu time em 4 passos. São 4 passos. Quando seguidos nessa ordem, da forma correta, a pessoa se desenvolve, a pessoa aprende o que tem que aprender. O primeiro passo, quando você quer ensinar alguma competência para alguém, você mapeou lá qual a meta da pessoa, essa. Qual a missão, o resultado esperado dessa pessoa, esse. Quais as competências ela precisa gerar esse resultado? Essas aqui. Aí beleza, vou desenvolver essa competência nessa pessoa. Ela não sabe atender o cliente, ou não sabe fazer uma proposta, ou não sabe fazer uma oferta do produto tal e tal. Beleza, vamos desenvolver isso nela. Aí você desenvolve em 4 passos. Primeiro passo, anota aí esses 4 passos, hein? Primeiro passo é a modelagem. Tá? Modelagem. Por quê? Como é que funciona isso? É quando você chega para a pessoa e fala o seguinte, olha, chega aí, eu vou fazer, aí você, ó, fica de olho. Eu faço, você observa. Só isso, tá? Eu vou fazer, você observa. Vem cá ver como eu faço. Aí você vai lá e atende o cliente. Você vai lá e faz a oferta, a pessoa fica olhando, acompanhando, entendendo. Tá? E o que você é nesse momento? Ou o seu liderado, o que ele é nesse momento? O exemplo. Né? Você está falando assim, ó, faça dessa forma. Você é o exemplo. E o poder disso é que quando alguém vê alguém fazendo alguma coisa, ela se imagina fazendo. E ela se imaginar fazendo, isso significa 2/3 da experiência. Como se ela tivesse feito. É quase como se ela tivesse feito. Tá? Isso é um início para
desenvolver seu time. Modelagem, primeiro passo. Depois de algum tempo fazendo isso, tá? Aí cada competência tem um nível de complexidade maior, cada competência a pessoa precisa observar por mais tempo, né? Você vai para o passo 2, anota o passo 2 aí, a mentoria. É quando você chega e fala assim, olha, em resumo, essa é a fase do você faz, eu oriento, tá? Você faz, eu oriento. A pessoa vai fazendo, você fala assim, faz aí, vamos ver. E vai acompanhando, vai orientando, opa, faz aqui, não, é esse aqui, é esse aqui. Tem funções, né, tipo atender o cliente, que não necessariamente dá para você intervir na hora, né? Fica estranho. Mas a pessoa faz, entre um atendimento e outro, você orienta, conversa, explica, tá? Então você está próximo, mentoreando, acompanhando ali, orientando passo a passo. Essa é a fase 2, fase da mentoria. Papel do líder nesse momento, seu papel, ou do seu liderado, ou de alguém da sua equipe, é ser o mentor. O terceiro passo, anota aí o terceiro passo, é o passo do monitoramento, tá? Para desenvolver a pessoa. Ela já te observou fazendo, você já orientou, e em resumo, essa fase do monitoramento é a seguinte, fala, ó, vai lá e faz, tá? Vai fazendo aí que eu estou acompanhando, tá? Eu estou aqui de longe acompanhando. Aí a pessoa faz, você aprova, né? A pessoa chega só na parte final ali, e aí, tal, é isso aí, tá certo. Aprova, acompanha indicadores, reconhece, fez certo, você reconhece, fez errado, você corrige. Mas é mais de longe, né? É aquele papel do líder que confia, tá? Mas checa. O líder que é líder, ele confia que a pessoa vai fazer certo, mas ele checa, ele verifica, vê se está fazendo certo mesmo. Né? Monitora os resultados, não monitora as minúcias ali não. Então essa é a fase 3, monitoramento. Aí vai para a fase 4, que é quando se consolida isso, tá? Que é a fase do desafio. Que é o seguinte, fala, olha, aprendeu? É isso aí? Então vai lá e faz assim, né? Toma essa meta mais agressiva, toma essa meta mais cabulosa, vai lá, vamos lá, quero ver. E aí você pode dar até um apoio, né? Fala, não, já que a meta é mais cabulosa, eu vou te adiantar isso e isso aqui, e você toca aí sozinho, sem mim. É a fase do líder servidor. Né? O líder apoia, retira obstáculos, remove barreiras, facilita o trabalho, mas ele aperta no resultado esperado. É a fase do desafio. Essa fase se consolida. A gente poderia até ir para uma fase 5 aqui, que é a fase de multiplicação, onde você faz essa pessoa ensinar para alguém nessa estrutura. Tá? Aí que se consolida mesmo. Mas essas 4 fases, modelagem, mentoria, monitoramento e desafio, né, o que elas representam? Elas representam o pilar desenvolvimento, que é o segundo pilar para formar uma grande equipe. Tá? Importantíssimo isso. E como é que você reforça o desenvolvimento? É o tipo de feedback que chama feedback de sustentação. A ideia desse feedback é o seguinte, a todo momento você reforça o cumprimento das rotinas e dos valores. Então, a sua equipe vem te pedir algo, fala assim, tal cliente comprou tal coisa aqui pelo WhatsApp comigo, tá? A gente vai mandar entregar. Aí você pergunta, vai mandar entregar? E colocou naquela sacolinha nova que a gente está entregando? Coloquei, tal, coloquei, claro. Beleza. Aí no outro dia ela volta e fala, fiz uma venda aqui, vou mandar entregar. Bacana, fez a venda, legal. Agora aqui, sei que você sabe, tá? Mas tá colocando na sacolinha nova que a gente está usando? Tô colocando, etc. Aí o que você começa a martelar isso na cabeça da pessoa, né? Por exemplo, pode ser qualquer coisa. Você começa a martelar isso na cabeça da pessoa. Fala a todo momento. E com a educação, né? Com o jogo de cintura, fala, olha, sei que você já está cansado de saber, mas colocou na sacola nova? A pessoa, coloquei, claro. Aí com o tempo, a pessoa vai chegar e falar assim, olha, fiz uma venda ali, estou mandando entregar, e já coloquei na sacola nova. Você, opa, beleza. Aí você vê o que está resolvido. Né? Isso é a sustentação. Você sustenta o quê? Uma rotina, um comportamento ou um valor. Tá? Por exemplo, algo que tinha que falar para o cliente, um jeito de tratar o cliente, algo que tinha que oferecer, um sorriso que tem que dar, um olho no olho. Né? Você fala isso a todo momento. Com o tempo você vai perceber que você não precisa falar mais. Tá? Não precisa falar mais. Sustenta, fixa aquilo ali. Isso é uma forma de sustentar essa estrutura de desenvolvimento por mais tempo, para fixar. E eu falei que o desenvolvimento e o desafio é importante porque é o seguinte, tá? Imagina aqui, ó, desafio e desenvolvimento, competência, perícia. A pessoa, quando ela está muito desafiada, mas não tem a competência, ela fica ansiosa. Tá? Ela está sendo desafiada e não tem competência, ela fica ansiosa. Ela primeiro fica preocupada, depois ansiosa, porque ela não tem as capacidades para superar aquele desafio. Quando ela tem muita competência, né, tem capacidade de gerar resultado, tem competência, mas não está sendo desafiada, ela fica o quê? Com tédio, depois relaxa, tipo, fica largada.
porque, pô, eu tenho competência que tá fácil demais. Agora, quando a pessoa tem competência e é desafiada, ela entra num estado chamado estado de fluxo, que é quando ela começa a fazer alguma coisa e o tempo voa, ela se sente bem fazendo aquilo. Tá? Esse estado de fluxo é essencial para gerar engajamento. Por isso que o pilar 2 aqui, para formar uma grande equipe, é desenvolvimento e desafio. Constantemente você tem que estar desenvolvendo, aumentando as capacidades da sua equipe, mas desafiando também, puxando cada vez mais ali a barra para cima, exigindo cada vez mais, tá certo? E um ponto importante sobre feedback, tá? O ponto mais importante sobre feedback é que é o seguinte, pessoas, né, seu time, naturalmente, antropologicamente, eles lembram mais das coisas negativas, tá? Seu time, todo mundo, lembra mais de coisas negativas. Por quê? Porque no tempo das cavernas, quando você não percebia uma coisa negativa, você morria, né? Via um mamute correndo na sua direção, ou fogo, etc. Uma coisa negativa era sempre perigo, risco de vida, tá? Então, historicamente, na evolução humana, pessoas lembram mais de coisas negativas. Então, à medida que o tempo vai passando, o seu colaborador, alguém que é liderado lá na sua empresa, não tende a lembrar menos dos reconhecimentos, tende a lembrar menos dos momentos bons e mais dos problemas. E empresa, querendo ou não, é cheio de problemas, né? A todo momento um problema potencial ali. E você pode perceber que você se lembra mais das coisas, dos erros do seu time, do que dos acertos. Então, o que é fundamental, né, com base nisso? Fundamental que o feedback tenha uma característica principal, que é a frequência. Acima de tudo, o feedback tem que ter frequência. E como você pode basear nisso? É a brincadeira do tá quente, tá frio. Feedback, que é uma ferramenta que complementa o desenvolvimento, você pode falar que é a brincadeira do tá quente ou tá frio. A pessoa está indo para um lado, você vai falando tá frio, tá frio, tá frio, a pessoa vai para o outro, tá quente, tá quente. À medida que a pessoa vai se comportando certo, vai trabalhando certo, fazendo as atividades da forma correta, você vai falando com ela. Eu gosto de fazer sempre assim, feedback positivo. Na primeira oportunidade você fala, pum, fala, olha, isso aí, gostei de ver, isso mesmo que eu espero. Feedback negativo, viu? Você cria um momento, tá? Nós vamos falar a estrutura aqui na sequência, você cria um momento para fazer o feedback negativo. Mas é o mais rápido possível, né? Tem que ser frequente. Feedback não é aquela reunião formal que você faz uma vez por ano, não. Feedback é uma conversa que você faz frequentemente, tá? Se a pessoa não tiver o direcionamento de se ela está acertando ou está errando, ela acerta, você não fala nada, ela começa a errar. Aí você fala e ela não sabe para onde ir, né? Então você tem que ir feedback frequente. Uma técnica boa, se aprofundar muito, uma técnica boa para dar feedback negativo é a técnica do farol. Farol é fato, atitude, resultado, opção e luz, né? Eu vou explicar o que é isso. Sempre que você vê a pessoa falando, agindo de uma forma que não foi o combinado, né, que não está no manual de função, ou que você alinhou com ela que não é o que você espera, ou até que você não alinhou ainda, mas não é o que você espera, o que você faz? Você tem que criar um momento, tá, em primeiro lugar, você não vai chegar e falar, oh, não é assim, que faz? Ah, já falei. Não, você vai criar um momento, falar, olha, fica aí mais um pouquinho, daqui 5 minutinhos depois de acabar, que eu quero trocar ideia com você. Aí a pessoa chega, olha, é o seguinte, preciso te falar uma coisa. Aí a pessoa já, nossa, o que aconteceu? Aí, pum, só dela fazer isso, abriu, arregalou o olho assim, ela fixa tudo que for falar depois. Por isso tem que criar um momento. O objetivo do feedback é desenvolver, não é falar, é desenvolver. E para desenvolver, tem que fixar. Para fixar, tem que criar esse momento. Tá? Fala, olha, preciso conversar com você, uma coisa séria. Mesmo que seja um bate-papo, você fala, olha, preciso conversar com você, presta atenção. Seguinte, aí você vem do fato. Aconteceu isso, isso e isso, dessa forma. Específico, tá? Tipo, você está esquecendo muito, ou você está sempre esquecendo de fazer isso, ou você nunca faz isso. Não, é específico. A situação tal, cliente tal, dia tal, você agiu assim, assim, assim. E o resultado foi que ele poderia ter levado mais compra, ou o resultado deixou de comprar, ou o resultado não vai voltar mais. Então você fala o quê? O fato específico, a atitude, como a pessoa agiu, e o que ocasionou, qual foi o impacto para a empresa, o resultado. Aí você dá uma opção. Só que não seria melhor se você tivesse feito isso, isso, isso? Ou agido assim, assim, assim? Ou eu espero que você faça isso, isso, isso da próxima vez? Você deu uma opção para ela. Em alguns casos, você pode até envolver a pessoa e falar, tipo assim, como você acha que seria melhor você ter agido? Né? Aí ela fala e vocês chegam num acordo. Bom, é essa. Então, farol, né? Fato, atitude, resultado e opção. O último L é de luz. Por
Porque é o seguinte, vai chegar um momento que você já teve uma conversa com a pessoa. Já teve uma conversa, já explicou. Aí teve outro momento, ela errou a mesma coisa. Você, putz, você tá chegando atrasado, né, tal, você vai lá, conversa. Aí vai lá, de novo, você, puta merda, e agora? Vou mandar embora. Só que antes de mandar embora, tá? Antes de mandar embora, o que você faz? Você vai dar um feedback, você fala fato, atitude, resultado, opção, e fala o seguinte, olha, mas agora é o seguinte, você está aqui na luz amarela comigo aqui, tá? Luz amarela. Isso significa que se for para vermelha, aí não vai dar mais. Então é a última vez que a gente conversa, tem essa conversa. A próxima vez já vai ser luz vermelha ou cartão vermelho para você, tá? É a última conversa que a gente tem sobre isso. Aí a pessoa, nossa, agora é sério. Você tem que falar isso. Porque senão você vai lá e demite. O que acontece? Pega a pessoa de surpresa. Falha de liderança também pegar a pessoa de surpresa. Você tem que ter sempre a conversa final, deixando claro, falar, olha, assim não vai dar mais. Já te falei, já conversamos uma, conversamos duas, conversamos três, não vai dar mais. Tá? Então essa transparência até no feedback é fundamental. O feedback corretivo, você tem que falar. Você está sofrendo, tenho certeza que você, que está aqui comigo, ou algum líder seu, está sofrendo com o mau comportamento de alguém da sua equipe, que você nunca falou com ela como ela tinha que se comportar, e nunca falou com ela que queria que ela mudasse. Tenho certeza que pelo menos um evento desse tem lá. E lembrando, né, você fazer isso com os outros, você fazer isso com quem está indo mal, é você preservar os que estão indo bem. Você deve isso para aqueles que estão engajados com você. Essa conversa difícil. É difícil, ninguém gosta de desagradar, a gente quer tudo. A gente cresce querendo ser amado, não quer desagradar ninguém, mas é uma conversa com um objetivo bom. A partir do momento que você tem a intenção de desenvolver a pessoa, de engajar, ou de construir uma grande empresa, é um dever, né, é o que você tem que fazer. Tá? Então, no último caso, tentou, você remove os desalinhados da equipe. Beleza? A última parte do desenvolvimento aqui é a retrospectiva. Né? É trimestralmente, por exemplo, você tem uma conversa com o seu time, individualmente, tá? É legal que seja individualmente, mas fazer, olha, quais foram os desafios, quais seus pontos fortes, como seus pontos fortes te ajudaram nesses desafios, o que a gente poderia fazer da próxima vez. Você perguntar como é que está a motivação, de 1 a 10, como é que você fala que está a sua motivação hoje, onde 1 é isso e 10 é isso. Eu sempre gosto de fazer essa lá com o time, minha equipe. Pergunto, de 1 a 10, qual é o seu nível de motivação? Onde 10 tá cantarolando na segunda-feira e saltitante, e 1 é nuvem negra e chuva em cima da cabeça. Aí pergunto nível de motivação, nível de autoconfiança e nível de desafio ao qual ela está passando. Sempre pergunto esses três. Autoconfiança tem a ver com a pessoa se sentir incompetente. O desafio, né, é a dificuldade do ambiente. E pergunto motivação também. Sempre pergunto isso. É legal você perguntar. E no final dessa retrospectiva, você pergunta, e o que você pretende fazer nos próximos 90 dias aí para você crescer? E o que você espera de mim como líder para te ajudar nisso? Tá? Essas são perguntas muito boas para você fazer trimestralmente. Como posso te ajudar a você chegar nesse resultado? Faça isso trimestralmente com cada um da sua equipe. E ensine seus líderes, né, seus futuros líderes, a fazer isso também. Aí, a gente já vai para o pilar 3 aqui. Tá? O pilar 3, que é o quê? O reconhecimento e a recompensa. O reconhecimento, como eu falei, tem que ser constante. Tá? Lá a pesquisa do Instituto Gallup, aquela pesquisa que eu falei no início, ela diz que reconhecimento é a cada 7 dias. 7 dias, em média. Lógico, vai chegar um momento que você, passou uma semana e não reconheceu. Passou mais uma semana e não reconheceu. Mas tenha em mente que ao ver algo, reconheça. E crie esse ambiente, essa cultura de reconhecimento na sua empresa. Tá? Falou, olha, tal pessoa me ajudou muito hoje, bacana. Conseguimos tal coisa graças a tal pessoa. Tá? E uma melhor prática, no geral, primeiro, né, a base, tem que ser um reconhecimento verdadeiro, tá? Não vai fazer para cumprir tabela, não. Vou elogiar alguém aqui por elogiar. Não, tem que ser verdadeiro, tá? A pessoa agiu conforme valores, gerou um resultado, ou agiu conforme orientações, enfim. Aí uma melhor prática é elogie em público e chame atenção no privado. Melhor prática, assim, que você vai acertar 99% das vezes. Elogiar em público, chamar atenção no privado. Quer dar uma conversa para cobrar, para dar uma chamada, para orientar? Fala, espera um minutinho aí, vamos conversar comigo? Daqui a pouco? Vamos conversar ali em particular? Quer elogiar? Elogie em público. Quer chamar atenção? No particular. E esse chamar atenção no particular, nossa, isso é até mais forte. Perante a equipe, se você chega perante a equipe, e em vez de chamar atenção, que você chama a atenção de alguém,
perante a equipe, você perde o respeito de todos, tá? Você ou o seu líder perde o respeito de todos, porque os outros pensam assim, putz, vai fazer isso comigo. Agora, quando você chega perante a equipe e fala assim, ó, tal pessoa, estou precisando conversar com você por causa de uma coisa que aconteceu, você tem 5 minutos ali? Aí todo mundo fica tipo assim, nossa, o que tá pegando, né? Vou trabalhar aqui, vou movimentar. É poderoso isso, né? E as pessoas passam a respeitar, saber que você está fazendo isso da forma correta. Elogiar em público é fenomenal também, que a pessoa vê aquele clima. Uns ou outros, tá? E é bom entender isso, não gostam, se sentem mal quando são reconhecidos em públicos. Com esses, caso você identifique uma situação dessa, você tem que ir lentamente ali fazendo elogios menores e tal, porque isso aí é por causa de alguma questão emocional da pessoa, tá? Que você pode conversar com ela, enfim. Alguns você pode até evitar, mas com o tempo é legal que você elogie em público. Aí, recompensa, né? A pessoa bateu meta, está crescendo, está entregando, está seguindo, agindo conforme os valores. O que tem que fazer? Comemorar, recompensar, dar crescimento, tá? E isso não é só recompensa financeira, não. Muito pelo contrário. O emocional, como a gente tem falado lá do início, fala mais alto que o racional. Então, por exemplo, sem identificar o que a pessoa quer. Ah, a pessoa quer uma folga no dia do aniversário do filho. Você fala, beleza, né? Vamos fazer isso até a data tal que a gente deu essa folga no dia do aniversário do filho. Ou quer uma folga no dia do aniversário, ou quer um dia de spa, por exemplo, né? Se atrelar uma meta maior. Né? Ou, por exemplo, está chegando. Esse ano não teve carnaval, né? Não vai ter feriadão de carnaval e etc. Mas, por exemplo, você poderia negociar, falar, olha, se a gente bater a meta 70% do mês, da meta do mês até o carnaval, que na primeira quinzena, todo mundo, a gente emenda segunda, terça e quarta e pronto. Né? Nós batemos a meta, geramos mais resultado em menos tempo, por que não? E isso são recompensas, tá? Só que você tem que conversar com as pessoas, ver as preferências, perguntar, falar, olha, quando você bater uma meta top aqui, como você gostaria de ser recompensado? Exceto dinheiro. A pessoa nunca sabe o que é. Aí você vai perguntando, ela vai começar a dar ideias. E pequenas coisas também, você vê que alguém da sua equipe gosta de uma banda, hoje não existe dar CD mais, né? Na minha época existia, você dá um CD, ou um ingresso do show, que também não tem mais, né? Mas enfim, reconheça com pequenas coisas, né? Coisas que a pessoa gosta. Tá? Isso tem mais valor, o emocional fala mais alto que o racional. Só que, né, todo mundo está no emprego, quer progresso, quer crescimento. E a pesquisa da Gallup fala que um líder e um liderado, o líder tem que conversar com o liderado sobre progresso, no mínimo a cada 6 meses. Nem que seja para falar sobre planos, falar o que precisa para chegar lá, orientar até o progresso. Todo mundo quer progresso. Uma pessoa que não sente que está progredindo não é engajada. Fato. Tem pessoas que ficam na empresa anos sem progredir? Tem, mas não está engajado. Tá? Não está engajada na vida, na verdade. É uma pessoa que fica anos assim. Então não vai gerar o máximo resultado e não vai ser parte de uma grande equipe. E o crescimento ele passa por o quê? Plano de carreira, né? Definir os critérios para a pessoa ser promovida, data de alinhamento, ter datas para você conversar se a pessoa vai se progredir ou não, retrospectiva, avaliação de desempenho semestral para ver se ela atingiu esses critérios e ter perspectivas e planos. Agora, por exemplo, né, como fazer isso numa loja, por exemplo, né, que não tem, sei lá, uma força de trabalho grande. Tem lá 8 pessoas, 12 pessoas, 7 pessoas, 20 pessoas, que seja, né, se você tem 20 pessoas, você já tem mais líderes. Como fazer isso? Em primeiro lugar, você pode trabalhar o progresso tanto com fixo, né, só que remuneração de vendedores tem muito com variável, né, remuneração variável. Então você pode determinar uma forma da pessoa passar a ganhar mais comissões. Por exemplo, quando ela entra na sua loja, ela começa a ganhar uma faixa de comissão. À medida que ela vai batendo metas, ela sobe para outra faixa de comissão. Vai batendo metas, sobe para outra faixa de comissão. Tá? Aí, o que você faz? Está motivando a pessoa está sentindo que está progredindo. E você não vai facilitar, não, você vai dificultar, você vai dar metas puxadas, né? Você vai desenvolver e desafiar. Mas uma vez que a pessoa está atingindo os desafios, dê a oportunidade dela sentir que está progredindo. Crie esses mecanismos na sua empresa. Tá? Uma forma legal de fazer também, e que gera colaboração, é você ter lá 5 vendedores. Aí, dependendo do histórico de atingimento de metas, um ganha mais, outros menos comissões,
Mas o que você pode fazer? Definir uma meta da equipe, né, uma meta da loja, e bateu a meta da loja no mês, ou superou, sei lá, superou em 15% a meta da loja no mês, todo mundo da equipe ganha um bônusinho de comissão variável, tá? E vai ser recompensado. E não é gasto, custo, não. É com base em retorno, com base em gerar mais retorno. Ou, por exemplo, se bater metas 3 meses seguidos, no terceiro mês todo mundo ganha um percentual de comissão a mais. Enfim, tem vários mecanismos, tá? Que mesmo que você não tenha uma progressão de salário fixo, vendedor 1, vendedor 2, vendedor sênior, né, e ir crescendo, às vezes você não tem uma estrutura que permite isso ainda, é importante ter, você pode criar mecanismos de remuneração variável com base em resultados, né, ou seja, está tendo retorno. É importantíssimo ter crescimento. Tá? Aí, nós passamos pelos 3 pilares, né, para formar uma grande equipe, que é clareza e colaboração, desenvolvimento e desafio, reconhecimento e recompensa. Constantemente. É um ciclo. Clareza e colaboração, desenvolvimento e desafio, reconhecimento e recompensa. Todos esses pilares, para você cumprir, você depende de mecanismos na sua empresa, né, processo de contratação, para você trazer as pessoas alinhadas, manual de função, para você ter claras expectativas, metas, avaliação de desempenho, retrospectivas, né, mecanismos, mas todos eles também, principalmente, dependem da liderança. A liderança cria um ambiente de colaboração, porque ela confia, porque ela define resultados alinhados. A liderança cria a clareza, a transparência, abre o canal de comunicação. A liderança se preocupa e tem a intenção de desenvolver a pessoa e de desafiar, reconhece e recompensa. Né? Então, tudo isso passa pela liderança. Tudo. Né? Mas aí é o seguinte, tudo passa pela liderança, mas como exerce a liderança? A gente falou o papel do líder, que é engajar, desenvolver e desafiar. Falou as competências que ela tem que desenvolver numa pessoa, mas como exercer a liderança? Tem uma forma, né? Tem uma forma somente de exercer a liderança, que é o seguinte, comunicação. Né? Escreve isso aí num papel, joga isso aqui. A liderança é exercida através da comunicação. Simples assim. Ou seja, né, você tem que trabalhar, você enquanto líder, ou se você quer formar algum líder na sua equipe, tem que trabalhar a comunicação. E comunicação não é só palavras, não é só o que se fala. Comunicação é o que se compreende daquilo que se fala. Comunicação é o que o outro entende. Só que o que o outro entende? Né? De tudo, né, eu estou falando aqui com você, de tudo que você está entendendo, 7% somente vem do que você está ouvindo. 7%, ou melhor, 7% vem das palavras. Quando você comunica com o seu liderado, 7%, somente 7% de tudo que ele entende vem das palavras. 38% vem de quê? Da tonalidade, da voz, do timbre, do que ele escuta, mas não das palavras, né? De todo o resto que ele escuta. Um tom de voz mais agressivo, um tom de voz mais baixo, mais sutil, mais alto, tudo isso influi no que ele escuta. E o restante, 55% de tudo que é transmitido, é através da linguagem não verbal. Expressão facial, gestos, postura, respiração, tudo isso influencia na comunicação. Então, quando você vai reconhecer seu time, você vai, putz, estou feliz com o seu time, você vai reconhecer, você faz uma cara ruim, fala, olha, parabéns pelo comportamento, você arrasou. A pessoa, achei que você ia me contar aqui de um velório. Né? Então você tem que prestar atenção. Foi um tempo, né? O primeiro passo da mudança é você perceber. Depois você vai, putz, falei com a cara ruim, que estranho, né? Na próxima vez você já vai exercitando isso. Quando você vai cobrar, você tem que mostrar seriedade. Tá? Então, assim, perceba que a comunicação é exercida através da postura, gestos, linguagem, expressão facial, tom de voz, timbre e, por fim, palavras. Né? Então você ou os líderes que você quer desenvolver tem que trabalhar a capacidade de comunicar. A liderança é exercida através da comunicação. Não existe formar uma grande equipe e ser um bom líder sem comunicação. E comunicação de líder não é oratória, falar em público, palestrar. Não, não é isso. Né? Mas quando você está bem intencionado e tem empatia na comunicação, já é meio caminho andado. Mas perceber que você pode orientar uma pessoa mudando o jeito de falar, faz toda a diferença. Tá?
E a gente falou muito do óbvio, né? Aquela questão, putz, mas é óbvio. Quando a gente falou que não tem clareza, mas é óbvio que isso, é óbvio que aquilo. Eu te falei que era para fazer isso. Nossa, é muito louco isso. Às vezes alguém da sua equipe erra, você, putz, mas eu te falei que era isso, isso, isso. A pessoa, mas eu entendi assim. Não, não foi isso que eu falei, você não entendeu? Aí que está a grande questão. A responsabilidade de ser entendido é de quem transmite a mensagem, é do emissor. Então, quando você, líder, explica alguma coisa para alguém e esse alguém não entendeu, foi você que falhou em explicar, não é a pessoa que não entendeu. Né? Então, por exemplo, né, erros de comunicação que prejudicam o entendimento. Um básico, né? Ruídos e precariedade do canal. Igual eu estava falando aqui com vocês, estava um alarme no fundo aqui. Ruído, né? Vocês me entenderam menos. Então, você vai falar com alguém, tá aquele barulhão, você, não faz tal coisa. Você pensou, escuta o nome do cliente errado, vai lá e entrega para o cliente errado. Ou precariedade do canal, ligação de WhatsApp cortando, e você fala, a pessoa entende errado. Né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. O que mais? Excesso de lacunas de informação. Né? Excesso ou lacunas de informação. Tipo, ou você querer uma coisa simples e falar coisa demais, ou você querer algo e não falar, não ser claro. Né? Então, prestar atenção em ser claro, em ser entendido, é importante para, não vou delongar muito aqui nos ruídos, mas é importante para a tua comunicação clara. E uma sacada, uma grande sacada que vai mudar o jogo da sua comunicação com o seu time, é o feedback de comunicação. É você instruir a pessoa, orientar ou conversar, em qualquer tipo de conversa, você perguntar se a pessoa entendeu. Você fala, entendeu? Entendeu o que eu falei? Pessoa, entendi. Aí você pergunta o que ela entendeu. Não, então fala para mim, o que você entendeu disso que eu falei? A pessoa, entendi isso, isso, isso. Não foi isso que eu falei. Eu falei, aí você vai e faz um feedback de comunicação até a pessoa entender. Então isso é importante porque Tá, eu vou dar alguns exemplos aqui do que isso é importante. Porque a comunicação é a forma como a liderança é exercida. A comunicação que cria conexão, cria um ambiente de confiança para você exercer os papéis do líder, desenvolver, engajar e desafiar. Exemplos de comunicação. Às vezes você vai elogiar alguém, você fala, nossa, você foi super bem, né, nas suas metas, vendeu muita coisa, mas tananã, tananã, tananã. A pessoa, putz, lá vem isso, mas não sabe elogiar, né? Já está me elogiando só para criticar. Às vezes cria uma impressão sim. E se você troca, por exemplo, uma sutil diferença na linguagem, você fala, olha, você foi muito bem, bateu suas metas semanais, gostei de ver o atendimento, etc. E poderia ser ainda melhor, ou pode ser ainda melhor se fizer isso, isso e isso. A pessoa, pô, essa pessoa está querendo me ensinar, olha que bacana, né? Vou fazer. Aí gera uma postura menos de confronto, reativa e mais de direcionar. Comunicação, você vai direcionando a pessoa. Né? E essas sacadas ajudam a direcionar a pessoa na linha que você quer, de não ter conflito. É você falar, corrigir a pessoa de forma indireta, de forma impessoal. Você quer opor uma ideia dela, você opõe a ideia, não a ela. Enfim, tem diversas sacadas para você e a pessoa que você quer formar como líder prestar mais atenção para ter uma comunicação melhor, mais clara e que cria mais conexão. Tá? Aí, né, a gente está falando de conexão, falei de conta bancária emocional, né, falei que eu ia falar sobre conta bancária emocional. Com a comunicação se cria isso. Esse conceito de conta bancária emocional é o seguinte, que confiança não é uma coisa muito tipo assim, faz isso que eu vou confiar no você, ou você não sabe quando você começa a confiar numa pessoa. Né? Por que você confia? É uma série de pequenas coisas que foram acontecendo que você fala, pô, confio nesse cara aí, confio nela e tal, né? Enfim, confiança é um acumulado de pequenas coisas. Essas pequenas coisas é como se fosse uma conta bancária emocional, tá? Que você pode depositar créditos ou sacar créditos. Quando você vai depositando, vai ficando positivo, 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 aí você passa a confiar naquela pessoa. Quando você está em débito, tipo, putz, a pessoa só pisa na bola, não sei o quê, você não confia. E, né, esse conceito de conta bancária emocional é o seguinte, o que aumenta essa conexão, o que aumenta essa conta bancária emocional? Por exemplo, você tem empatia, você ou a pessoa que você quer formar como líder, entender as necessidades do indivíduo. Por exemplo, a pessoa fala, nossa,
não estou conseguindo trabalhar porque meu filho está mal, estou querendo, não, vai lá ver ele e tal, não sei o que, você preocupar com as necessidades dele. Você dar antes de pedir alguma coisa para a pessoa, você dá um bom dia, perguntar como é que ela está e se preocupar com a resposta. Tá? Empatia é uma característica que pode ser desenvolvida, mas gera conta bancária emocional, gera saldo positivo ali, passa a ter mais confiança. Atenção a pequenas coisas, elogios, honrar compromisso, né? Honrar com sua palavra, cumprir com o que se fala, gera esse ponto positivo aí na confiança, que é a conta bancária emocional. Ser íntegro, demonstrar integridade enquanto líder, né? Ser um exemplo, você gera saldo positivo. Se desculpar verdadeiramente quando você falha, né? Quando você retira, por exemplo, exemplos de retirada, falta de cortesia, você não cumprimenta a pessoa, já vai pedindo, faz o quê? Fala, olha, desculpa, nem te cumprimentei, né? Me desculpa mesmo, hoje eu tô... E pede desculpa, não custa nada. Tá? Então, não se importar com a pessoa, com as necessidades dela, não está nem aí, falta de empatia, não assumir erros, falta de integridade, falta de reconhecimento, exigir sacrifícios constantes da pessoa. Isso tudo vai o quê? Sacando, reduzindo o saldo da conta bancária emocional. Então tem que ter um equilíbrio. Tá? Se você vai pedir para a pessoa ficar o fim de semana e trabalhar até tarde, se esforçar para bater uma meta, você tem que estar depositando, reconhecendo, se importando com as necessidades dela quando ela precisa, honrando o compromisso, sendo íntegro. Dessa forma, se está positivo, aí você pode fazer, olha, vou precisar de você aqui, hein? Vou precisar de você aqui, nós vamos, para bater a meta do mês, vou precisar aqui ficar uma semana até a noite. Depois a gente combina aquela folga, combina não sei o que lá. Né? Então, tudo isso vai equilibrando a conta bancária emocional, vai criando um saldo positivo, passa a ter confiança entre ambos os lados. É o papel do líder saber equilibrar isso. Não é só cobrar, não é só demandar, não é só exigir. Tem que reconhecer, ter empatia, atenção a pequenas coisas, honrar compromissos. Né? E para funcionar, o líder tem que ter sempre essa parte de empatia, reconhecimento, integridade, seu exemplo. Porque quando precisar de um pouco a mais, precisar de um esforço a mais, precisar falar assim, olha, eu não vou conseguir te liberar hoje, sério mesmo, preciso disso, 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 disso. Posso contar com você? Poder falar sem perder a pessoa, porque está com o quê? Está com crédito, está com saldo. Tá? Empatia é fundamental nisso. E, dito tudo isso, né? Dito tudo isso, a gente está caminhando para o fim, eu vou fechar falando os 12 elementos da gestão de excelência, que é frutos dessa pesquisa, que a gente cobriu eles aqui de forma ampla, né? Mas a gente vai fechar com eles. Mas dito tudo isso, torne-se um líder que lidera pelo exemplo, torne-se um líder que lidera com empatia, com confiança, a gente falou de tanto de confiança aqui hoje, que tem uma visão que inspira, né? Tem uma paixão ali pelo que faz, tem uma visão de crescimento, tem uma visão de uma ideia. Aí o líder vai passar a ser o quê? Ser seguido, vai conseguir fazer acontecer, porque você desenvolve, desafia o time. Tá? Então é esse tipo de líder que você precisa ser, ou porque você precisa formar na sua equipe. Para quê? Para liderar, para formar uma grande equipe e assim formar uma grande empresa. Então, né, falar aqui os 12 elementos da gestão de excelência. Enquanto isso, vocês vão jogando aí se teve algum insight, o que gostou, o que não gostou. E é o seguinte, elemento 1. O que a pessoa se pergunta para saber se ela é feliz ou engajada no trabalho? Em primeiro lugar, tenho clareza do que exatamente é esperado de mim? A pessoa se pergunta, pô, eu sei o que é esperado de mim? É um. O 2, tenho todos os equipamentos e materiais necessários para o melhor desempenho? É o segundo item dessa pesquisa. O 3, está na posição certa e faz o que faz de melhor? Tem oportunidade de fazer o que faz de melhor? É colocar a pessoa certa na cadeira certa. 4, recebo reconhecimento pelo meu trabalho, pelo bom trabalho a cada 7 dias? Um ponto importante que nós falamos, reconhecimento. 5, meus supervisores se importam comigo como pessoa? É o lado da empatia que a gente falou aqui. 6, alguém no meu trabalho estimula meu desenvolvimento? Pilar 2, desenvolvimento e desafio. O líder tem que preocupar e se responsabilizar pelo desenvolvimento da equipe. 7, minha opinião parece contar. Olha que coisa isso, né? Um ambiente que a opinião tem valor, né? Que você é um ambiente de iniciativa. 8, a missão ou propósito da minha empresa faz o trabalho parecer importante? Ela sente que ela está fazendo alguma coisa, né? O que ela faz ali contribui com algo maior? 9, meus colegas de trabalho são comprometidos com o trabalho de qualidade? E esse que eu falei que é o mais poderoso para desengajar. Quando tem algum colega de trabalho que não está comprometido com o trabalho de qualidade,
fatal, né? Isso é fatal para o engajamento dos outros. Ele sente que está carregando piano sozinho. 10. Tenho amigos no trabalho. Olha isso, né? Amigos no trabalho. Por quê? Porque entre amigos há confiança. Tá? Entre amigos há liberdade de conflitos positivos. Entre amigos há liberdade de cobrar. Olha que coisa isso, gera mais colaboração. 11. Mas precisa ter amigos, voltando, né? Precisa ter amigos para ter resultado? Não. Mas se tiver, e tiver todos os outros elementos, ajuda. 11. Alguém conversou sobre o meu progresso nos últimos 6 meses? Papel do líder, está sempre conversando, definindo critérios, se responsabilizando pelo crescimento do liderado. E 12. No último ano tive a oportunidade de crescimento. A pessoa, ano após ano, tem que sentir que está crescendo, tem que sentir que está tendo progresso. Esses 12 elementos que eu falei aqui, está num post lá no feed agora. Se você estava aqui comigo, vai lá e curte. Se você chegou no meio do caminho, vai lá e salva, porque tem muito conhecimento nisso aí. Isso vai ditar a liderança para formar uma grande equipe e assim construir uma grande empresa. Essa live aqui, como de costume, vai ficar gravada no feed, amanhã vai para o YouTube. E se você quer formar um líder na sua equipe, vai lá e mostra para ele essa live aqui, para ele ver, para ele entender, se desenvolver a capacidade de liderar e formar uma grande equipe. Então é isso. Para quem ficou comigo aqui até agora, essa live densa aqui de 1h20 e poucos, com Clubhouse rolando, Big Brother rolando, quem ficou aqui comigo está de parabéns. Se pegar 1/10 que a gente falou aqui, implementar a partir de amanhã, a partir de segunda, o jogo vai mudar na sua empresa. Né? O jogo vai mudar com o seu time. Se você implementar pelo menos uma coisa, são as conversas francas, né? Falar quando não está gostando, naquela estrutura de ser específico e ser claro, falar quando está gostando, reconhecer, se pedir desculpa, elogiar, reconhecer, se importar, o jogo muda. E essa, né? A gente chegou até aqui, essa foi a live 24 da série Fly Empresas. Toda semana a gente está aqui. Quinta que vem a gente está de volta, às 20h47. A gente fica por aqui, eu te vejo lá. Até mais.